Operações com números racionais em forma de fração. Começaremos com adição e subtração. Primeiro, denominadores iguais. Eu trouxe uma situação para mostrar para vocês, para entender melhor, né, como funciona quando a gente tem denominadores iguais. Denominador é o que está embaixo, né? Então, vamos pensar numa situação assim. Eu tenho um recipiente que está dividido em 5 partes iguais. Nesse primeiro aqui está apenas 1/5 desse recipiente cheio. Peguei um outro recipiente dividido também em 5, só que aqui tem 3/5 que está cheio. Somando esse aqui com esse aqui, vai dar 4/5, né, do recipiente cheio. Percebam que o 5 permaneceu o mesmo, né, que é em quantas partes iguais está dividido o recipiente, né? Se eu somar esse com esse, eu apenas somei os numeradores, que são os números que estão em cima, né? O denominador permaneceu a mesma coisa. A mesma coisa acontece na subtração. Aqui eu tenho 4/5 menos 3/5. Vai sobrar só um pedacinho, né? Que é 1/5. Por que dá para fazer isso? Porque todos estão divididos igualmente, né? Divididos em 5. Por isso que na subtração e na adição de frações com denominadores iguais, conserva-se o mesmo denominador e só resolve com os que estão em cima. No caso aqui era de menos e aqui era de mais, certo? Aqui a gente tem um probleminha também simples para entender, né? Uma outra maneira que pode ser apresentado esse tipo de questão. André fez uma viagem que durou alguns dias. No primeiro dia, ele percorreu 1/5 desse trajeto. E no segundo dia, mais 2/5. Nessa viagem, quanto André havia percorrido ao final do segundo dia? Então, o que a gente faz? A gente soma, né? Primeiro dia com segundo dia, aqui tem primeiro dia, segundo dia, ou seja, 1 mais 2 deu 3/5, né? Porque o denominador é igual nos dois, né? Então, permanece o mesmo. Então, na verdade, ele percorreu ao final do segundo dia 3/5, né? Ainda faltariam, para concluir o percurso, quanto, né, gente? Faltariam 2/5 ainda, né? Menos da metade. O que acontece? Agora nós veremos um outro exemplo muito importante, que é quando os denominadores são diferentes. Não se resolve da mesma maneira, tá, pessoal? Aqui, ó, estão vendo que aqui embaixo tem um 2, aqui tem um 3, não é igual. Então, neste caso, a primeira coisa é deixar com o mesmo denominador. Eu chamo de menor múltiplo comum entre esses dois números, entre o 2 e o 3. Lembram do MMC? Que a gente pega os números, faz um risquinho e divide pelos números primos. Dá por 2, dá 1, copia o 3. Dá por 3, dá 1, dá 1. Quando terminou em 1 aqui, eu multiplico os números, eu vou chegar no menor múltiplo comum, que neste caso é 6, tá, pessoal? Poderia ter multiplicado 2 por 3? Poderia. Neste caso aqui deu certo, já chegou no menor múltiplo aqui, ó. Mas nem sempre acontece isso. Dá para fazer sempre assim? Dá. Só tem alguns casos que dá um número muito grande, daí vocês terão que chegar no final e simplificar. Mas dá para fazer também. Se não quiser fazer o MMC, pode multiplicar os denominadores. Como é que a gente calcula, então? Agora, muita atenção, tá, pessoal? Copio, né, as frações, faço o MMC, descobri que é 6. Agora vem o cálculo, ó. Esse número aqui, ele vai dividir pelo que está embaixo, o resultado vezes o de cima. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 deu 3. 3 vezes 4, 12. 6 dividido pelo 3 é 2. 2 vezes 2 é 4.
Tá, gente? Então, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. A operação é a mesma aqui, né? De mais vai dar 16 sextos, que sempre que possível, se der para simplificar, simplifiquem. Neste caso, deu para dividir por 2 aqui e por 2 aqui. Então, eu simplifiquei e deu 8 terços. Aqui nós temos um exemplo de subtração. Eu coloquei um número inteiro, 5 menos 2 quintos, para mostrar que todo número inteiro, o denominador é 1. Eu coloquei em vermelho aqui, né? Então, para fazer o MMC aqui é fácil, né? Entre 1 e 5 vai dar 5, né? Então, a gente vai proceder da mesma maneira, tá? 5 dividido pelo 1 que está aqui dá 5. 5 vezes 5, 25. 5 dividido pelo 5 dá 1. 1 vezes 2, 2. Como é uma conta de menos, 25 menos 2, 23 quintos. Tá bom? Vamos, então, para a multiplicação entre números racionais em forma de fração. Tá bom? Como é que a gente faz? A gente multiplica o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. O que significa? O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Vamos ver então na prática, ó. 3 meios vezes 5 quartos vai ficar 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4, 8. 15 oitavos é o resultado. Aqui, 3 quintos vezes 5 terços. Então, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15 também. Dá para simplificar, 15 por 15 vai dar um número inteiro, né? Número 1. Então, simplifica-se no final se houver necessidade, tá bom? Tem que simplificar daí. O número inteiro tem o denominador 1. Resolve-se da mesma maneira. Então, aqui, ó, 8 quintos vezes 7 é a mesma coisa que ter 1 aqui embaixo, né? Então, vai ser 8 vezes 7. 5 vezes 1 é 5, né? Então, vai ficar 56 quintos. A mesma coisa aqui, tá? Tem 1 embaixo. 4 vezes 5, 20. 1 vezes 3, 3. 20 terços. Tá, gente? Então, na multiplicação é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, tá? Bom, como representar, como pensar geometricamente a multiplicação entre frações? Observem, pessoal, que aqui eu tenho, ó, uma figura, né? Que no caso é um quadrado, dividido em 4 partes iguais, né? Então, aqui eu tenho uma fração 3 das 4 partes. Essa mesma figura aqui está dividida em 5 partes iguais. E eu peguei 2. Então, aqui eu tenho 2 das 5 partes. Se eu multiplicar esse aqui com esse daqui, percebam que eu coloquei um sobreposto ao outro. Tá? Qual é a parte que ficou pintada com os dois, ou seja, com rosinha e com azul? Ficou essa aqui, né? 6 das 20 partes que ficou no quadriculado aqui, né? Então, percebam que a gente multiplicou o de cima com o de cima, que deu 6, o de baixo com o de baixo, que deu 20. Então, 6 vinteavos ou 3 décimos é o meu resultado da multiplicação. E a gente conseguiu mostrar geometricamente esse resultado. Vamos, então, agora para a divisão com números racionais em forma de fração. Bom, atenção, tá, pessoal? A gente conserva a primeira fração igual e deveremos inverter a segunda e após multiplicar. Bom, que loucura, né? Vamos tentar entender isso daí. Ó, eu tenho uma conta de dividir, né? Ó, 4 dozeavos dividido por 8 terços. Como é que eu faço? Repete a fração, a primeira igual, inverte a operação para vezes, o inverso da divisão é a multiplicação.
Para inverter a operação aqui, pessoal, tem que inverter a segunda fração. Ou seja, o 3 vai para cima e o 8 vem para baixo. Depois, é só multiplicar normalmente, ó, 4 por 3 e 12 por 8. Então, ficou 12/96. Lembrando que se a gente pode simplificar, tem que simplificar, né? Então, simplificando ali, ó, eu dividi os 2 por 12, deu 1/8, tá bom? Aqui tem um outro exemplo, ó. 21/72 dividido por 2 inteiros. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Agora é só fazer esse por esse por esse. Certo, gente? Tá? Aqui não botei o resultado, mas é só concluir aquela questão ali, né? Aqui, se eu quisesse saber qual a metade de 1/4, a metade é a divisão, né? Divisão por 2. Ou seja, será 1/4 dividido por 2. Ou seja, 1/4, né? Aqui está em forma 1/4 dividido ao meio. Então, para dividir pelo 2, lembra, pessoal, para fazer a conta, eu vou multiplicar invertendo. Qual é o inverso de 2 inteiros? É 1/2, né? E é isso aqui que eu coloquei aqui para vocês, ó. Como é que fica, ó? Aqui eu tenho uma representação geométrica. Aqui eu tenho uma figura dividida em 4, pintei uma, então aqui eu tenho 1/4. A metade deste valor, né, será cada partezinha dessa dividir ao meio, não é isso? Ou seja, eu vou ter 8 partes, né? E vou pegar só uma. Daí eu consegui, né, dividir ao meio. Ficou 1/8. E se eu fizer a conta aqui, realmente 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 4 é 8, vai ficar 1/8. Certo, pessoal? É uma maneira de mostrar geometricamente a divisão também. Potência. Potência, pessoal, nada mais é do que uma conta de vezes, né? Tu vai repetir a base quantas vezes estiverem no expoente, que é aquele númerozinho que está em cima. Então, na potência, nós elevamos cada termo da fração, né, pelo expoente. Após, resolvemos. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. 2/9 ao quadrado vai ser elevar o 2 ao quadrado e o 9 ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4. 9 vezes 9, 81. Simplifica se der para simplificar. Aqui, olha só. Aqui tu vai elevar na quinta potência, ó. 5 na quinta potência ficou esse valor aqui. 2 na quinta potência ficou esse valor aqui. 6/5 ao quadrado. Eleva ao quadrado aqui. Resolve. Ficou essa fração. 1/10 na quarta potência. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 10.000. 1, né? Dividido em 10.000. Certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido bastante as operações com números racionais. Lembrando que a melhor maneira de aprender é exercitando, né? Primeiro prestando atenção, entendendo e depois praticando bastante, tá, pessoal? Não tem outro jeito, não tem segredo. É bastante dedicação.